aí, pessoas, tudo certo com vocês? De novo, o professor Nozen com vocês para falar mais um pouquinho de língua portuguesa. E olha só, eu fragmentei alguns elementos da parte de coesão e agora a gente vai entrar numa outra parte que é você entender tudo isso dentro do texto, certo? Como que funciona dentro do texto. Eu vou usar alguns nomes que você talvez já tenha ouvido, outros não, mas vou tentar deixar mais simples possível para você entender as relações que eu vou falar para você. Por quê? Quando eu penso no uso do pronome dentro do texto, por exemplo, você tem que perceber por que é que ele está costurando e amarrando aquele texto, deixando o texto coeso. A gente vai ter aí uma coisa chamada orações adjetivas, orações subordinadas adjetivas, a gente vai deixar para falar isso com mais propriedade lá no ensino médio, beleza? Agora você precisa só entender o que é isso. Quando eu falo de oração adjetiva, é a oração que é ligada uma à outra pelo pronome relativo, que eu já conversei com vocês. O pronome relativo faz a ligação entre as orações. Então vamos primeiro entender o que é a tal da oração. Primeiro, oração é aquela frase que tem verbo, ou seja, a frase que o sentido dela gira em torno do verbo. Isso é uma oração. Eu posso ter numa escrita várias orações juntas. Quando isso ocorre, eu tenho duas, três ou quatro, até mais orações juntas, eu vou chamar isso de período composto. Por que composto? Porque tem mais de uma oração. Então existe o período simples, que é uma oração só, e o período composto, que vai ter duas ou mais orações. Quando eu tenho o período composto, para ligar uma oração a outra, eu preciso de um elemento. E esse elemento, no caso das orações adjetivas, é o pronome relativo, que eu já dei uma aula para vocês disso aqui. Se eu não estou lembrando o pronome relativo, volta lá para assistir a aula de pronome relativo e depois você vem para cá de novo. Então, muito bem. Oração, tá aí bonitinha, e você vai ter o pronome relativo ligando essas orações, certo? Essas orações, elas podem estar sendo trabalhadas com vírgulas e sem vírgulas. Por que é importante saber disso? Porque o uso da vírgula aqui, ou não uso da vírgula, pode mudar o sentido dessa oração. E aí é que está a grande questão aqui na nossa aula de hoje. Então vamos devagar, com calma, para a gente entender como funciona isso. Então olha só, as orações adjetivas vão ter duas orações juntas ligadas por um pronome relativo, certo? Que liga uma à outra. Esse pronome relativo, obviamente, vai retomar um termo anterior a ele, e essas orações podem ter vírgula ou não. Quando ela não tiver, não, melhor, quando ela tiver com vírgula, ela está se referindo à totalidade das coisas. Como assim, professor? Olha só, vou fazer uma frase para você aqui, ó. Os estudantes do curso militar, que são iniciantes, devem estudar muito. Os estudantes do curso militar que são iniciantes devem estudar muito. Então vamos lá. Se você olhar, eu tenho duas informações. Sobre quem? Sobre os estudantes do curso militar. A primeira informação, os estudantes do curso militar devem estudar muito. Essa é a primeira informação. Não tem
na minha cabeça eu vou restringir, tem que ter uma vírgula. Não, não, esquece disso. Se ela é restritiva, é sem vírgulas e se refere a uma parte somente. Então olha lá, ó. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Percebam que declarar seu voto não está entre vírgulas. E aí, quer dizer que todos os artistas declararam seu voto? Não. Quer dizer que uma parte dos artistas, somente aqueles que declararam seu voto, é que foram criticados. Então veja, não são todos os artistas que foram criticados. Não são todos os artistas que foram criticados. Apenas uma parte, aqueles que declararam seu voto. Então, olha que doido. Aqui eu estou usando o pronome relativo que, para retomar os artistas, e eu estou dizendo que os artistas, somente aqueles que declararam seu voto, foram criticados. Uma parte, aqueles que declararam. Então veja que diferença faz o uso da vírgula. Porque se você coloca a vírgula nesse caso, eu estou dizendo que todos os artistas declararam seu voto e todos foram criticados. E não é essa a informação que eu quero passar. Eu quero passar que apenas uma parte dos artistas, aqueles que declararam o voto, é que foram criticados. Professor, peraí, então quer dizer que se eu pegar naquela parte anterior, lá, e tirar as vírgulas, eu vou dizer que apenas uma parte dos estudantes do curso militar são iniciantes e esses é que devem estudar muito? Exato. Professor, é sério? Vai mudar o sentido? Vai. Só que também não vai fazer sentido essa primeira oração, né? Se eu disser que uma parte dos estudantes do curso militar é que são iniciantes e só esses devem estudar muito, não tem sentido, porque na verdade todos devem estudar muito. E todos são iniciantes. Então, perceberam que aqui eu perco a coerência? Ah, você lembrou que nós estamos falando de coesão e coerência? Isso aqui é elemento de coesão e coerência. Então, fiquem espertos com o uso dessas orações. Sempre, se eu tenho uma oração, e aí ela é usada com o pronome relativo para retomar o termo anterior, que não tem vírgula, ela se refere a uma parte. Se ela tem vírgula, se refere ao todo. Precisa gravar isso na sua cabecinha, isso é mega importante, porque isso interfere tanto na gramática quanto na compreensão do texto. Falei em compreensão, falei em interpretação de texto. Maravilha? Tranquilaço? Show de bola? Assista essa aula umas 5, 20, 30, 45 vezes, fique à vontade para você entender bem. Ponto, vira a página, bora lá.